Obrigada, Leandro. Falando em impacto internacional, a situação indígena brasileira foi lembrada hoje pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele fez o primeiro discurso no Conselho da ONU que ocorreu em Genebra e o ministro alertou para a grave situação em território Yanomami e afirmou que as populações originárias terão, a partir de agora, domínios sobre suas terras. Vamos assistir. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. No mesmo sentido, foram recriados o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher. Ainda durante o discurso na ONU, Silvio Almeida lembrou do assassinato de pessoas que lutam em defesa dos direitos humanos. De acordo com ele, uma das bandeiras do governo será a de esclarecer as mortes de Dom Phillips, Bruno Pereira e da vereadora Marielle Franco. Vamos ver. Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos. Vou chamar Leandro Rezende e Basília Rodrigues mais uma vez. Os três nomes que o ministro traz, né, Basília e Leandro, são nomes de impacto internacional. Vou começar pelo Leandro, tá, Basília? Só para ele dar um pouquinho da dimensão do que foi o assassinato de Marielle Franco há 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora em 14 de março, para o mundo inteiro e que não perdeu força. No mundo inteiro, essa morte, esse assassinato que ainda não tem solução em relação ao mandante e à motivação do crime. Olha, Luciana, lá quando a Marielle morreu era governo Michel Temer, né? E era o começo da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e você teve um questionamento gigantesco da comunidade internacional já naquele momento, né? Lembro, por exemplo, da Angela Davis, que é, enfim, uma figura fundamental do movimento negro dos Estados Unidos, usando camisa com o rosto da Marielle, isso lá em 2018. Então você teve uma repercussão ainda no governo, há 2 governos atrás, já muito grande. Lá no governo Bolsonaro, claro que esse clamor internacional ele seguiu, muita reportagem foi publicada sobre o tema fora do Brasil, né? Todo mundo acompanhou os desdobramentos desse caso que está sem solução até hoje, inclusive gerando um telegrama que eu tive acesso por lei de acesso à informação, uma indignação, né, de uma embaixada brasileira no exterior com o fato de insistentes perguntas serem feitas sobre o caso da vereadora Marielle Franco, mas isso já no governo Bolsonaro, né? Foi até um telegrama feito pelo embaixador Luiz Fernando Serra, que era o então embaixador do Brasil na França. Ele recebeu em 2019 um questionamento por parte de um partido francês ali sobre o rumo das investigações e ele demonstrou uma grande indignação com o fato de estar sendo insistentemente perguntado sobre este episódio e não outros, o que demonstrou ali, denotou, né, uma proximidade entre o embaixador, o pensamento do embaixador brasileiro e boa parte do governo anterior, que relegou esse caso da vereadora Marielle Franco a um segundo plano. E este governo, o governo atual, já deu várias declarações, a do Silvio Almeida se soma às do Flávio Dino, por exemplo, ministro da Justiça, que tem como meta principal, uma das suas metas principais, esclarecer quem mandou matar a Marielle e por quê. Basília, eu acompanhei uma parte do discurso do ministro Silvio Almeida que parecia também, em determinado momento, prestar contas, né, do que são as feridas abertas do Brasil. Logo no início, ele já começa com a imagem que é muito marcante para o mundo e muito atual, que é da questão de violação dos direitos humanos dos povos Yanomami.
Silvio Almeida é a cara do Brasil lá fora agora no aspecto dos direitos humanos. Até o governo passado a gente era representado pela ex-ministra, hoje senadora do Distrito Federal, Damares Alves. O discurso de Silvio Almeida, ele chega com isso na bagagem, vem para marcar um retorno do Brasil ao protagonismo deste tema. Falar dos nossos problemas episódicos, né? Falar das nossas situações aqui no Brasil, como a morte da Marielle Franco, o assassinato de Dom Philips, tratar da própria questão dos povos Yanomami. A gente acabou de passar por um 8 de janeiro, uma tentativa de abolição violenta do nosso Estado democrático de direito. Então, o Brasil não vai deixar de falar das suas feridas. O importante, e isso é o destaque na fala de Silvio Almeida, é expor para o mundo que com a mudança de governo, o país vai colocar suas competências, seu papel, seu protagonismo neste assunto, falar dos problemas daqui e ajudar no problema dos outros países que também passam por graves violações de direitos humanos. Tem um bastidor de quem estava lá acompanhando esta plenária, é que assim que terminou o discurso de Silvio Almeida, ele foi recebido ali, pessoas foram até ao púlpito para poder conversar com o ministro brasileiro, representantes de diferentes ONGs, de diferentes nacionalidades, alguns muito emocionados, disseram ao ministro do prazer, enfim, da felicidade em ver o Brasil de volta ao seu lugar de agente pacificador e que trata, sim, da questão dos direitos humanos. O Brasil está lá porque quer reconquistar o assento de membro efetivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU a partir de 2024.